Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Olá! No nosso último programa, nós vimos que Paulo ensina como o crente deve se encher do Espírito. E ele ensina que existem 4 atitudes que nós devemos tomar a fim de sermos enchidos pelo Espírito Santo. Devemos falar com salmos, devemos entoar hinos e cânticos espirituais, devemos ser sempre gratos por tudo e devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Esse tema, esse último, é o que Paulo então expande até o capítulo 6, versículo 9. Porque Paulo vai ensinar a respeito de vários relacionamentos cristãos como é que funciona a submissão de uns aos outros. No capítulo 5, versículos 22 a 33, ele fala de como isso funciona dentro do casamento, como o marido e a esposa devem se tratar mutuamente no que concerne à submissão. Depois, no capítulo 6, versículos 1 a 4, ele fala de como filhos e pais devem se tratar no que concerne à submissão. E depois, no capítulo 6, versículos 5 a 9, ele fala como que um funcionário e um patrão devem se tratar neste sentido. Aqui agora nós vamos focar no marido e na esposa. Como é que funciona essa sujeição mútua ou essa sujeição no que concerne ao casamento? E lembre-se, tudo isso tem a ver com o enchimento do Espírito. Se você, esposa, se você, marido, ouve esse texto e obedece, isso vai ocasionar então que você seja um crente mais cheio do Espírito. O que o texto nos diz? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou ao próprio corpo. Pelo contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite ao seu marido. Note que Paulo ensina nessa lista de responsabilidades familiares ou domésticas, Paulo ensina a responsabilidade das esposas e dos maridos. E a responsabilidade da esposa, Paulo coloca nos termos da própria submissão que ele havia falado no versículo 21. Ele diz que a esposa tem uma obrigação de submissão, de sujeição, e por que não dizer até de obediência com relação ao seu próprio marido, assim como ela deve ser submissa ao Senhor. E aí então Paulo fundamenta isso. Por que a esposa tem essa obrigação? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja, portanto, está sujeita a Cristo, assim deve também a esposa se sujeitar em tudo ao seu próprio marido. Várias vezes Paulo repete a palavra sujeição, porque o que ele quer é que as mulheres entendam que elas foram criadas como auxiliadoras e elas então devem uma submissão, uma sujeição ao seu marido. Por outro lado, Paulo coloca uma responsabilidade ainda maior sobre os homens quando ele diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Mas Paulo qualifica qual é esse tipo de amor. Não é um amor egoísta, não é um amor que serve a si mesmo, não é um amor que usa o objeto amado, mas é um amor sacrificial. É um amor que decide sair perdendo em prol do amado, que foi o que Cristo fez. Cristo amou e por isso ele se entregou. E é isso que Paulo vai nos convidar como maridos a fazer.
Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim os maridos devem amar cada um a sua esposa. É assim que ele aplica no versículo 28. Aí ainda no versículo 28 ele faz uma transição para um argumento que eu brinco que é o argumento egoísta. Porque ele diz assim, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Ou seja, o marido inteligente, ele ama a sua esposa porque ele entende que ao amar sacrificialmente a sua esposa, ele mesmo sai ganhando. Porque ele então tem uma esposa que floresce com base no seu amor sacrificial. Pelo menos em geral é isso que acontece. Paulo usa esse argumento no versículo 29, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta, dele cuida, e é assim que Cristo faz com a igreja, e é assim que o marido deve fazer com a sua esposa. A obra de Cristo foi para tornar a igreja bela, pura, sem mancha, sem ruga, sem defeito, e assim nós, maridos, somos chamados a amar a nossa esposa de maneira sacrificial, a fim de apresentá-la ao Senhor Jesus e a nós mesmos, como uma esposa santa, sem mácula, sem defeito, para a glória de Deus. Quando chega no último versículo é interessante, porque Paulo faz uma conclusão que tira qualquer desculpa. Porque normalmente entre casais cristãos a gente ouve, se a minha esposa fosse submissa, eu a amaria como Cristo. E a mulher diz, se o meu marido me amasse como Cristo, eu lhe seria submissa. Paulo acaba com essas desculpas no versículo 33, porque ele simplesmente mostra, faça o teu papel, não se importando com aquilo que o outro faz. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Então, não depende necessariamente de como seu cônjuge está agindo. Faça a tua parte. Até porque você faz por causa de Deus. E a recompensa virá dele. Que Deus te abençoe.